dizer. Esse evangelho, uma saudação a todos e a todas, ele me traz uma reflexão interessante, já que ele fala da moral estranha e diz o Cristo que não veio trazer a paz, mas veio trazer a espada. E eu fico lembrando de uma passagem que nós temos falado nos últimos dias, que é um símbolo utilizado lá pelos indianos antigos, que é o golfinho. A gente falou nos últimos evangelhos. Quando você pensa no golfinho, você pensa que ele faz uma meia-lua, né? Ele vem no mar, pula e cai. Pense aí que o mar é a terra. Aí ele diz, o golfinho pula. Quem, porventura, estivesse mergulhado, olhando lá embaixo da água, o golfinho nadando, quando ele subisse para pular, para aquela pessoa que estava olhando embaixo, ela ia pensar o quê? Valha, o golfinho sumiu, né? Porque ele não vai conseguir enxergar mais, porque tem o espelho da água, né? Assim, ele só consegue ver uma parte. E alguém que porventura esteja no continente ou num barco, que vê o golfinho saltar, aparecer por cima do espelho d'água, se impressiona e pensa, de onde é que ele veio? Por quê? Porque também só enxerga a parte de cima. Mas o Criador, ele enxerga o quê? O círculo todo. Ele enxerga o golfinho em cima, o espelho d'água e embaixo. Mas a nossa visão limitada, em regra, impede que a gente veja o golfinho ao mesmo tempo ou fazendo todo o movimento, vindo de baixo, indo para cima e voltando para baixo. Por isso que a nossa visão ela é limitada. Por isso que Paulo dizia lá nos Coríntios que nós olhamos como por um espelho em enigma, ou seja, a gente só consegue enxergar a nossa própria imagem, o nosso próprio reflexo. É por isso que o Cristo diz que nós não devemos julgar. Por quê? Porque nossa compreensão não consegue apreender ao todo a realidade. A nossa compreensão só consegue ver uma parte. Ou ver o golfinho em cima, ou ver o golfinho embaixo. Quem está embaixo, quando o golfinho pula, pensa que o golfinho sumiu. Quem está em cima, que vê o golfinho aparecendo, se pergunta de onde é que ele veio. E essa ideia, o que tem a ver com esse evangelho que os Espíritos estão dizendo? Que Jesus não está sendo contraditório ao dizer que veio trazer a espada. Será que não seria uma lógica de que o Cristo está dizendo que ele está enxergando o todo? Que o que para nós que enxergamos só o golfinho ou embaixo ou em cima pode ser uma desgraça, o Cristo está vendo o todo, que a vida é boa, que existe Deus, que não existe acaso, que Deus é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente sábio, e que não tem como acontecer qualquer coisa por acaso, e nem tem como acontecer qualquer coisa de efetivamente ruim, mas que nós enxergamos o aparecimento do golfinho em cima como um acaso, e o desaparecimento dele de baixo como um acaso, porque vemos como por um espelho em enigma, temos a visão limitada, julgamos e condenamos aos outros, a nós e a Deus, a vida, por problemas, por dores, por dificuldades que porventura nós passamos. E aí é a marca da nossa incompreensão. Mahatma Gandhi dizia que não tem como a gente odiar outra pessoa, porque as pessoas sempre são boas.
todas as pessoas, em todos os momentos. Tanto que ele praticava a não violência, o ahimsa. Renato, mas aí vai contra a fé raciocinada, como é que você vai dizer que todo mundo é bom? Ele dizia, não se deve combater os homens, nem as mulheres. O que se deve combater é a ideia. Aquele homem, aquela mulher que você acha que ele é ruim, é uma visão parcial. Ele é bom e ele é igual a nós, em tudo de mais bonito que a vida tem. Contudo, às vezes ele está envolvido em ilusão, ele está enganado. E é por ideias que nós nos enganamos. Nós entendemos errado, como diz lá no Pequeno Príncipe, levamos a sério palavras sem importância e nos tornamos infelizes. São passagens que, se a gente não faz essa introdução, a gente não entende. Essa semana eu tive a oportunidade de terminar a leitura de um dos livros sagrados indianos, que é o Mahabharata. Lá os dois livros mais sagrados deles são o Ramayana e o Mahabharata. O Mahabharata é que dele sai o Bhagavad Gita, que é exatamente uma passagem daquele livro. E no Mahabharata tem uma passagem interessante, ó, imagine a história do golfinho, do todo. Olha a situação lá no livro, uma mistura entre deuses, mortais, plano espiritual, plano material, olha aí, ó, a água para cima, a água para baixo, mas tudo é vida. E lá, a gente já explicou no outro momento, né, que eles também acreditam que só existe um Deus, tanto que o universo quer dizer uno, um. Agora ele se materializa de várias formas. É tão lúcido o modo deles de acreditar em Deus, que tem uma passagem no Bhagavad Gita, que Krishna, que seria um avatar, né, que seria uma encarnação de Vishnu, né, um dos maiores das divindades que eles admiram, ele diz assim, o Arjuna pergunta para ele assim, Krishna, você diz que você é Deus, mas quantas pessoas acreditam em vários deuses que não são você? Se você é Deus, é você que atende a elas. Você não fica assim, não desatende quem não lhe chama pelo seu nome? Ele diz, o que eles têm é maia, é ilusão. Eu sei que toda vez que eles fazem uma prece com devoção, independentemente do nome que eles usem, do lugar que eles estejam, é a mim que eles estão pedindo, então eu atendo. Veja, é uma noção que não é ciumenta, ele não é ciumento. Mas como é que eu sou um? Tenho ciúme da criação. A criação se porte como ela pode, como diz o Hermes Trismegisto. A voz da sabedoria vai chegar aos ouvidos do entendimento. Se a pessoa entende que eu sou Cristo, eu sou Cristo. Se eu sou Cristo, eu sou Cristo. Se você pede com devoção a Nossa Senhora, eu sou Nossa Senhora. Enfim, se eu sou Deus, eu atendo. Porque tudo mais é instrumento nas minhas mãos, porque eu sou Deus. É muito bonito o canto Bhagavad Gita, porque ele se manifesta numa intensidade. É lógico, ele não tem ciúme, tem gente que tem até ciúme, olha, você vai lá para o centro, mas é errado porque era para ir para a igreja tal, ou vai para a igreja tal, é errado porque era para a igreja tal. Ele disse, meu filho, eu sou Deus, eu sou um, eu sou o Criador. Onde vocês forem, que estiverem com um pensamento de devoção, se referindo ao que vocês entendem como mais sagrado, eu sei que é a mim que vocês estão se referindo, por mais que vocês não saibam qual é o meu nome. Isso para mim é indiferente.
E lá, dentro do Mahabharata, tem uma passagem que é interessante. Um rei desencarna e ele está lá no céu no nível de espíritos que já iam para uma situação mais etérea, né? E eles estavam lá recebendo orientações dos espíritos mais elevados. E esse rei não estava achando legal o ambiente, ele estava assim enfadado, né? Deram a ele aquelas flores para ele ficar lá já no meio desses outros, pegando as orientações, e ele não estava prestando atenção, ele estava olhando assim na janela como quem diz, eu não queria estar aqui, eu queria estar em outro lugar. Passa uma mulher linda, e ele olha para ela e se apaixona imediatamente. Ela vê e se apaixona por ele também. Ele era um espírito que estava naquela condição, e ela era uma deusa para eles lá, que era Ganga, a deusa do rio Ganges. Isso que era belíssimo. E aí fica aquele negócio. Enfim, o Criador percebe que o karma não é só uma porta que você abriu, no sentido de você errou e tem que fechar a porta, não. É todo o desejo que lhe prende à matéria. Então, se ele ainda tinha uma vontade a realizar na matéria, ele então não estava no ponto de ficar onde ele estava, ele tinha que reencarnar. Olha como é a noção de karma interessante. Por isso que falam, muito cuidado com o que você quer, porque você pode conseguir. Claro, é importante que você consiga, para que você se desiluda. Quantas vezes a gente quis intensamente algo e quando a gente viveu aquilo, depois perdeu a graça? Mas a gente tinha que viver para que exatamente não ficasse aquele desejo. Muitas vezes os relacionamentos acontecem com almas gêmeas, por quê? Porque a pessoa desencarna, se não deu certo, mas na outra vez, se tivesse agora, eu ia fazer diferente. Aí vai até ele dizer assim, não, resolvi. Na hora que resolve, fez o quê? Se desapegou do eu material, da matéria. E do ego, do baixo ego, está pronto para ir para outra fase. E lá é interessante, né? Ele se apaixona por ela e ela por ele, só nesse olhar. O que acontece? Deus, sondando o coração dele, faz ele reencarnar como um neto dele, filho de um rei que era o filho dele. E enquanto está ele se desenvolvendo, teve um cisma lá entre os deuses, né? E um conjunto de 8 deuses, né? Semideuses para eles lá, fizeram uma besteira que tinham aberto um karma e iam ter que reencarnar. E se você quiser entender Deus, semideus, é só você pensar aqui na nossa concepção como fosse Deus e os anjos, né? Que ainda não são puros, né? Aí eles 8 receberam a sentença deles, olha, vocês vão resolver o que vocês fizeram. Seria interessante, mas o tempo não dá, senão eu contaria a história toda. Aí, enfim, fizeram uma brincadeira, uma besteira, né? E a solução era, vão reencarnar para não fazer, para aprender a não fazer mais isso. Não como uma punição, é aprender, é realmente não ter mais a intenção de fazer aquilo. Aí eles ficam desesperados. Rapaz, a gente não quer reencarnar, não. Não, mas Deus falou, é o jeito. Aí eles começaram a pensar artimanhas, né? Como é que eles iam resolver? Porque não era bom na matéria, é bom aonde? Para eles era bom no céu. Mas tinham que reencarnar. Eles foram bater aonde? Rapaz, tem uma deusa que vive sobre a terra. Qual é? É Ganga, porque ela é a mãe dos rios. Vamos falar com ela para ver se ela não aceita que a gente nasça filho dela? Aí a gente faz um acordo com ela, que na hora que a gente nascer, ela faz o quê? Ela joga a gente no rio, a gente morre e volta a ser Deus. Estão entendendo o raciocínio? Perceba que essa história você só vai aceitar se você entender a história do golfinho, né? Ó.
Não olhar só para quem vai para cima, ó, o golfinho que aparece em cima, a gente pensa que ele surgiu na hora, e quem estava embaixo pensa que ele sumiu. Tem que enxergar o todo, a roda. Foram falar com Ganga. Ganga, aconteceu isso. Você aceita ser mãe da gente se a gente reencarnar? Aceito. Mas a gente não queria passar muito tempo encarnado, não. Isso tudo bem. Passa o tempo, o menino nasce, lembra? História do rei. O pai dele um dia chega perto do rio, lá eles vão ao rio Ganges. Aí a Deus aparece para ele, diz assim, ó, você tem um filho, um dia esse menino vai casar comigo. Aí o rei disse, é mesmo? Quando ele estiver mais na frente eu vou dizer a ele, só saiba disso, um dia ele vem aqui pelo rio e vai dar certo. Como quem diz, a alma gêmea já estava apaixonada. Vamos lá. Passa o tempo, esse menino fica rapaz e um dia vai lá no rio, quem que aparece? Ela. Ele em idade de casar, ela aparece, a deusa. Ele não vê ela como uma deusa, ele vê como uma mulher bonita e ele se encanta na hora, até porque ele já vem encantado faz tempo. Ele olha para ela, aí ele se encanta, aí diz logo assim, vamos casar? Quer casar comigo? Aí ela disse, com 3 condições. Qual é? Que você nunca pergunte o meu nome, porque senão ela ia ter que dizer que ela era uma deusa. Segundo, que você nunca me trate mal. E terceiro, nunca questione nenhuma atitude minha. Nenhuma. É hora, ele é apaixonado, o que ele disse? Só isso, bora casar. Casaram, aí, maior amor do mundo. Primeiro ano, segundo ano, teve um filho. Ela pegou o filho, jogou no rio. Terceiro ano ela teve outro filho. Assim, gente, ela teve 7 filhos e todos os 7 ela jogou no rio. Olha a nossa visão. Como é que pode uma mãe, não? Matou o filho, o bebê. Quando foi, e o rei nunca disse nada. 7 anos. Um ano com ela, mais 7 filhos. 8 anos juntos, ótimo. E o rei doido para ter filho, porque sem ter filho não vai ter linhagem. Mas lembra da história que eram quantos semideuses? 8, só faltava quantos? 1. Depois ia continuar tudo bem. Quando foi no 8º que ela teve, que ele já sabia que ela ia para o rio e ia jogar, o que ele fez? Não. Não jogue o nosso filho no rio. Aí ela olhou para ele e disse, lembra? 3 condições. Primeira, nunca perguntasse meu nome. Segunda, nunca me tratasse mal. E a terceira, nunca questionasse os meus atos. Aí ele olhou, ela disse, eu sou Ganga, a deusa do rio. Toma teu filho. Entregou o filho a ele e voltou. E ele perdeu a mulher e ficou com o filho. A história, como eu disse, para quem está olhando a água dentro e fora, para quem está vendo a roda toda, ela estava fazendo o que para eles? Um bem ou um mal? Um bem, era um acordo, e eles iam deixar cumprindo um karma e iam voltar a ser semideuses. Só faltava um. Ele questionou no último, aí ficou. Dessa brincadeira surge todo o resto da história do Mahabharata. Várias e várias confusões decorrendo logo desse filho. Que ele não quis depois ser rei. Aí começou conflitos e conflitos e conflitos. Foi o que? Um karma abrindo o outro. Como é que chama? Dá é cria, né? Essa passagem do Cristo, quando ele diz, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Porque a vida
a gente ou tem esse eixo de acreditar que a vida é vida e a morte faz parte da vida, que a vida encarnada, ela é uma vida para esse nível de espírito que nós somos, de provas e expiações, que tem problemas, que a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional, que tem que ter resignação, que quer dizer, de novo, signar, é assinar, o que a gente comprometeu, olha aí, cumprir, e muitas vezes vai amargar, mas só vai amargar, porque a gente sofre, porque a dor vinha para tirar a nossa comodidade, porque a gente, acomodado, a gente não quer sair daqui não, não porque aqui seja o melhor canto do mundo, mas é porque é o único que a gente conhece, e a gente morre de medo do que a gente não conhece. Então a gente não quer sair daqui porque é bom não, a gente não quer sair é porque a gente tem medo do desconhecido. Esse é o pró, e tem que ter dor, porque senão a gente não quer sair não. Tem gente que é tão ligado a, por exemplo, os pais, que na hora de desencarnar, os pais têm que sofrer bem muito numa UTI, às vezes nem tanto, né? Porque às vezes eles estão desligados do corpo, mas a família sofre, até dizer assim, houve o desenlace, graças a Deus que a mamãe estava sofrendo tanto, ou seja, tinha que aquela família fazer o quê? Soltar, que ela não queria soltar, não é porque ia ser melhor ou pior para aquela mãe ou para aquele pai que estava na UTI, é porque de novo, era o desconhecido, para eles era o conhecido estar com eles perto, seja por questões de afeto, seja por questões financeiras, seja por questões de apoio material, e aí a gente sofre, por quê? Porque a gente está longe do primeiro mandamento, porque o primeiro mandamento não é amar a Deus sobre todas as coisas, a gente está longe de acreditar que existe Deus, porque a gente só vê o nível de crédito que a gente dá para Deus é na hora da dificuldade, e na hora da dificuldade, ao invés da gente pensar, é uma oportunidade, a gente sofre porque pensa, o mundo vai se acabar. Ou seja, a nossa visão equivocada faz a gente sofrer. Então o Gandhi estava certo, ninguém é digno de ódio de ninguém, mas as ideias que a pessoa tem é que tem que ser combatidas. Nossas ideias, a nossa dificuldade de aceitarmos o nosso lugar, o nosso papel, que todo dia tem algo a ser feito por nós, que nós fomos criados para um papel específico, que nós temos que nos submeter à vontade de Deus, que por mais que a gente erre, ou que alguém erre, para Deus não existe o erro, vai existir a oportunidade, porque o que vai interessar é que a gente sempre tente acertar, e que qualquer coisa que aconteça, a gente diga, não de fora para dentro como a gente faz, mas de dentro para fora, que seja feita a vossa vontade, não a minha, Pai, e alegre. É por isso que nós somos sepulcros caiados. Não interessa para ninguém, a gente só sabe quando a gente vê que a gente não está sorrindo, que a gente é amargo, que a gente está preocupado. Porque preocupação resolve alguma coisa? Não, o que resolve é ação. Se é uma coisa que eu não tenho que fazer, eu tenho só que esperar, a preocupação não vai resolver. Ou eu estou ocupado, ou eu estou desocupado, descansando. Mas quando eu fico preocupado, eu mostro o quê?
que eu não cheguei nem perto, dentro de mim, de sentir de verdade o que é Deus e o funcionamento da natureza. Então é longe aí para me dizer assim, amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro eu tenho que acreditar nele lá dentro, e eu vou acreditar nas horas difíceis. É por isso que tem a divisão. Quem é que sofre ainda aqui? Ninguém. Quem sofre quando passa por problema? Está aí, ó. Eu sofro. Então, Renato, então acaba com tudo. Não, nós estamos, que é o que chama, no caminho. Mas esse caminho não tem como ser aproveitado adequadamente se nós não tivermos honestidade absoluta conosco. Não tem nenhuma flexibilidade. Se sofre, não sente Deus dentro de si. E se você nem sente, para você dar o primeiro passo e dizer, amo a Deus sobre todas as coisas. É por isso que lá nos Anônimos eles têm o segundo passo, que é crer, assumir que crê na existência de um poder superior. E o terceiro é, entrego minha vida e minhas vontades nas mãos de um poder superior a mim mesmo. E digo, concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que nós não podemos modificar. Ou, Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar e me dá coragem para que eu possa modificar o que eu posso. E me dá sabedoria para que eu perceba a diferença entre o que eu posso modificar e o que eu não posso modificar, que eu possa, como Cristo, dizer, Pai, diante de um problema, se podes, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a vossa vontade e não a minha. E dizer isso de dentro para fora é sorrir, gente. Um evangelho, espelho como esse, não é para nos entristecer não, mas é para que a gente coloque os pés no chão, que a gente deixe de ser cruel, querendo falar dos outros e medir a fé dos outros. Por isso que a gente não pode julgar, porque a gente tem muita água dentro do nosso barco. Nós somos barcos feitos para água, mas a água não é para ficar dentro da gente. Nós temos muita água para enxugar de dentro de nós. Isso não é ser egoísta. Nós temos que aprender a nos cuidar. Temos que observar que há essa divisão dentro de nós, que há muita contradição dentro de nós. E nos alegrarmos porque Deus existe e Ele é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente sábio e infinitamente paciente. Por isso que eu comecei com o discurso do Krishna no Bhagavad Gita. Que lindo! A Arjuna pergunta e diz, Senhor, mas as pessoas chamam por vários deuses, nem cultuam o Senhor pelo seu nome, e elas conseguem obter desígnios da providência. Esses outros deuses existem, disputando o céu com o Senhor. Ele disse, não, meu filho, todos os que eles falam, quem dá as coisas sou eu, mas o Senhor dá, se eles nem honram o seu nome. Ele diz, todo aquele que tem uma devoção sincera dentro, se referindo a qualquer Deus, independentemente do nome que ele chame ou do lugar que ele esteja,
é a mim que ele chama e eu atendo. Sabe, cadê o ciúme, né? Nenhum. Claro que sou eu que atendo, meu filho. Só tem eu sou um. Por isso que às vezes eles falam lá de um Deus de 10 mil rostos. Satya Sai Baba, ele falava também isso, né? Que você escolha o Deus que você acreditar, qualquer um. Igual aquele filme lá do Náufrago, né? Ele tinha um amigo, ele desenhou numa bola, não foi uma bola de vôlei. Pronto, seu Deus é a bola, pronto. Mas se você tiver devoção àquilo ali, para Deus, se tiver essa devoção, que vem do fundo do seu coração, chamam Bhakti, é a Deus que você venera, e Deus sabe, porque Ele criou tudo. É forte, mas nós temos que usar a nossa vida, nós temos que aceitar o nosso papel, nós temos que ser melhores do que nós mesmos a cada dia, sem querermos ser melhores do que ninguém. Nós temos que saber que do Criador nós temos parte. É isso que o Raul Seixas fala, né? Pergunta no Gita, nessa música Gita, né? Ele pergunta quem é Deus, ele diz, eu sou. É isso que Jesus não fala, né? Eu sou. É o verbo, sou. O verbo que se fez carne. Eu sou. Mas eu queria lhe enxergar, meu filho, você não tem capacidade de me entender. Por quê? Porque, de novo, olha o golfinho. Ou você vê o golfinho para cima, ou você vê o golfinho sumindo de baixo. Mas você quer que eu diga? Diga como é que é o senhor para me entender. Meu filho, é assim, das telhas eu sou o telhado. De um Brasil de 210 milhões de habitantes, um mundo com mais de 7 bilhões de habitantes, com pedras, com tudo, junta tudinho, sou eu. Eu sou. Tudo vem de mim. Foi o que o Cristo diz. Eu sou o alfa, que em grego é o A, é o 1, e o ômega, que só contava até o 10, é o 10. E 1 e 1, tira o 0 é o 1, eu sou o 1, o universo, 1, eu sou o 1, vocês são o 2, mas vem de mim. Saiba que eu estou em você, você é parte desse quebra-cabeça todo, mas você não está em mim, não é isso que ele diz? Não é isso a música? Das telhas eu sou o telhado, a pesca do pescador. A letra A, olha o 1, sou eu o 1, tem meu nome. Dos sonhos, eu sou o amor. E aí vem a divisão na música, quando ele diz assim, eu sou a mão do carrasco. O espírita diz, a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. Emmanuel diz, o sim e o não existem. O sim nem sempre precisa ser um mel, e o não nem sempre precisa ser um fel. Não precisa, mas tem que ser dito. É dizer, eu sou a mão do carrasco, sou largo, raso e profundo. Eu sou. Então, esse evangelho da divisão só dá para que a gente se olhe, porque todo evangelho é para nós, ele é individual. Esse evangelho hoje, às vezes as pessoas dizem assim, Renato, aquele evangelho foi para mim, mas esse evangelho hoje, ele é para mim e ele é para qualquer um. Porque
ele funciona exatamente como um espelho, para ver se a gente melhora a visão que a gente tem sobre a gente mesmo quando a gente se olha no espelho. Quem é que consegue enxergar Deus dentro de si? Renato, isso não é conversa espírita não. Pegue lá o livro do irmão X, que fala das histórias, né, do Cristo que não eram contadas aqui. E tem uma passagem lá e várias. E ele pergunta a Pedro: Pedro, quem te disse que eu vim? Eu tenho a pretensão de agradar a todo mundo? Eu vim para desenvolver o reino de Deus dentro de cada pessoa. Desenvolver, ou seja, ele já está lá, mas a gente deixa ele encruado, a gente não cuida dele, a gente não se abre para ele. E com palavras, e com atitudes, e com o exemplo, o Cristo fazia o quê? Com que a gente melhorasse a nossa visão, a ideia. Nós não somos ruins, mas nós erramos, porque temos medo. É isso também que o Cristo diz lá no irmão X: Pedro, antes de maus os homens têm medo. É o mesmo que o Gandhi diz: nunca terei condições de odiar nenhum homem ou mulher pode ser odiado. Mas se eu tiver de combater alguma coisa, eu combato a ideia que ele segue. É a ideia, é a ilusão, é maia. Por isso que ele fala aqui do diabo. Diabo é, di é dois. É a divisão. Então, essa divisão há. Então, o Evangelho, nesse dia, me faz, mais uma vez, voltar os olhos para dentro de mim mesmo. E espero que faça com que cada um volte os olhos para dentro de si. E veja Deus. E em vendo Deus, se abra para Ele. E sorria. E demonstre para Deus esse sorriso. A paz do sorriso. Porque o Criador nos criou para sermos alegres, felizes, termos paz, sucesso, sermos amorosos, generosos, bondosos. Mas tem alguma ideia, ou algumas, que estão confundindo a nossa cabeça. E Deus é simples, como a história do alquimista. Ele, um pobre pastor, dorme um dia com a cabeça em cima de uma pedra e sonha que vai enricar. Dá a volta no mundo todinho, um dia volta, embaixo da pedra que ele estava dormindo, o tesouro estava lá. Mas a ideia dele achava que para ele, aquela vida dele não tinha graça, ali nunca ia poder sair o tesouro, dali nunca poderia. Então ele achava que tinha que correr o mundo. Então o que é que Deus diz? Como o pai ao filho pródigo: quer ir, filho? Vai. Você acha que só consegue assim? Vá. É um karma. Karma não gerado por causar dor a seu ninguém, mas karma gerado por nos apegarmos a uma ideia. E a gente, enquanto não se desapegar dessa ideia, a gente vai ter que viver até passar por ela. Daí o desapego. Então, o Evangelho, moral estranha, eu acho que calha bem nessa historinha de Ganga, a deusa do rio Ganges. Porque para nós, tudo a gente tende a achar que é castigo, desgraça, má sorte, não é não? Tudo a gente acha que para nós tem que ter sempre um gostinho ruim pelo meio, quando
na verdade, é como a natureza. Nós gostamos mais de ver árvores fortes ou fracas? Fortes. E as árvores fortes, o que elas têm é serem criadas num lugar em que tem dificuldade de achar água, aí a raiz tem que ir longe. Para ela crescer e não se quebrar, ela tem que ficar mais forte. Vai para um lugar onde tem outras árvores grandes, ela precisa de sol, as outras fazem sombra. O que ela tem que fazer? Crescer. Não dá para crescer fina, que senão ela quebra. Aí ela arranja o quê? Algum tipo de situação para ela engrossar, ou arranjar um tipo de tecido em que ela fique mais forte, como um bambu. Então, é no problema. É principalmente no problema que a gente encontra Deus dentro da gente. Porque quando a gente sofre e não se alegra, e fica inquieto e preocupado, é porque nós estamos com o reino de Deus bem enterradinho. Quando a gente aceita e sorri, e entrega, e confia, e aceita, e agradece, aí a gente sente a vida fluindo, vibrando, com uma intensidade que acho que cada um aqui, nem que tenha sido uma vez na vida, já teve, que às vezes a gente chora. Tem gente que tem dificuldade de chorar em tristeza, trava, mas chora assim de uma alegria que a gente não sabe explicar, chama um choro de devoção. A gente sente a vida passar pela gente assim, vixe, uma alegria, uma energia. Então, achei, ao menos particularmente, esse evangelho muito interessante, porque desde a semana passada que eu vinha com essa história da ganga, e não achei que cabia, porque as pessoas iam mal interpretar uma mãe jogando o filho, mas aí vem o evangelho, e traz a moral estranha, e traz um Cristo dizendo que veio trazer a espada e não a paz, que veio fazer o filho brigar com o pai e a filha brigar com a mãe. Só entende se entender a história da ganga, só entende se entender que existe Deus e Deus é um. Só existe uma vida que às vezes tem que passar pela morte, mas é uma vida só, e que nessa vida há uma lei natural que é do progresso, e que tudo só caminha para o bem. É muito fácil de dizer, é muito fácil de entender, mas na hora que a gente bota o pezinho no chão para praticar num problema, a gente sabe. Mas era bom que a partir de hoje a gente começasse ao menos a olhar nesses momentos e lembrassemos do amar a Deus sobre todas as coisas, para ver se a gente ao menos está enxergando Deus mesmo dentro de nós como algo infinitamente bom, infinitamente justo e infinitamente sábio. Se a gente está entendendo a vida, independentemente da vida que qualquer um tem aqui, qualquer que seja o problema, qualquer problema é uma ilusão. Ele é algo engendrado para que nós nos tornemos mais humanos, com mais valores, virtudes e sabedoria. Como dizia o Platão, a maior prova de amor que eu posso dar a alguém é o quê? Amadurecer, crescer. Então, que a partir desse momento, cada um de nós possa dar uma observada para dentro de nós, para que a gente possa tirar a água de dentro do nosso barco, que a gente possa vencer as ilusões,
que a gente busque a verdade, e a verdade ela é uma, e conhecereis a verdade vos libertará. Que a gente possa enxergar a luz que tem dentro de nós, uma luz que não é feita de lâmpada, mas é uma luz que sai de diamante, que é forte, que é valiosa, que é praticamente inquebrável. Então, uma semana de muita paz, proporcionada por muita amorosidade, muita lucidez, e que a gente possa estar vivendo uma vida cada vez mais religiosa, religados conosco, com o Criador. Que a gente possa realmente dizer, de coração, de dentro, com naturalidade, entrego, confio, aceito e agradeço. Vamos dizer junto para encerrar? Entrego, confio, aceito e agradeço. Muita paz. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.